Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 39, quero ler com você aqui os versículos 4 e 5 do Salmo 39. E quero convidar com muita alegria, com muita gratidão, você que está aqui a primeira vez, a se inscrever no nosso canal para estarmos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. E o Salmo 39, gente, é um salmo davídico, ou seja, um salmo escrito por Davi. Davi foi um grande rei, Davi foi um grande herói. Davi até hoje é uma das maiores inspirações para quem medita nas Escrituras, para quem lê a Bíblia. É alguém que é tido não só como referência para o seu povo, Israel, mas é tido como referência de superação, de coragem, de força, de triunfo para muitas pessoas em muitas gerações. Mas o Salmo 39 vai trazer aqui uma tonalidade diferente da fala de Davi. Eu quero comentar isso com você, eu tenho certeza em meu coração que Deus vai ministrar na sua vida da mesma forma que ministrou a mim também. Vamos lá? Salmo 39, verso 4 e 5 diz assim, ó: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Eis que fizeste os meus dias como a largura de mãos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Até aqui, parte A do versículo 5. Vou até repetir uma vez mais. Faze-me conhecer, Senhor. Olha que interessante a oração de Davi. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Eis que fizeste os meus dias como a largura de mãos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Quando nós lemos um salmo como esse, uma poesia como essa, isso aqui parece até destoar um pouco da figura que eu acabei de descrever, de um grande rei, de um guerreiro que enfrentou batalhas dificílimas, esteve diante da face da morte por tantas vezes e sempre foi sustentado por Deus. O pequeno Davi que venceu o gigante Golias. Davi que foi um dos maiores heróis do povo de Israel e uma grande referência para muitas e muitas e muitas gerações. Provavelmente Davi ali vai ser top 3 de histórias mais contadas da Bíblia em todos os tempos, em qualquer lugar. A vitória dele contra Golias foi realmente muito inspiradora. Mas aqui você está no versículo, perdão, está no capítulo 39, está no Salmo 39, e no versículo 4 e 5 a gente vê aqui uma oração que parece destoar. Davi ele está falando aqui, olha, Senhor, me faz conhecer o meu fim, me faz conhecer a medida dos meus dias, me mostra o quão fraco eu sou. Parece um discurso completamente distante da figura triunfalista de quem é Davi. Mas na verdade, gente, essa oração aqui é uma base fundamental de quem Davi é e do sustento da sua história. Isso aqui é um segredo de Davi. Se Davi tivesse, nos dias atuais, né, tivesse ali o seu Instagram estourado e abrisse uma mentoria, Davi falasse assim, olha, eu vou ensinar aqui os segredos da minha história, como é que eu cheguei no trono, como é que eu venci as guerras, como é que eu alcancei isso, isso, isso. Certamente Davi falaria isso aqui como um segredo da sua história, que às vezes passa batido, não chama tanto a atenção, mas o nosso coração precisa estar fundamentado também nisso. Davi, ele ora a Deus, ele reconhece diante de Deus uma série de coisas. Por exemplo, quando Davi fala assim, ó, Senhor, me mostra, me faz conhecer a medida dos meus dias. Essa expressão de medida dos meus dias diz respeito à limitação do tempo humano. Ele reconhece que a medida do tempo dele é passageiro. Ele reconhece que ele não é, nesta vida, eterno. Nós viveremos eternamente com Deus, mas o nosso tempo de vida aqui é um sopro. Por mais que você tenha alguém que viva muito, se você tem, por exemplo, uma pessoa que alcança os 100 anos de idade, na nossa época, uma pessoa que viveu bastante, né? 100 anos de idade, poucas pessoas alcançam. Mas ainda assim, 100 anos diante da história, diante do tempo de eternidade que nós teremos com Deus, nós teremos com os nossos irmãos, nós encontraríamos nossos familiares e amigos. Isso aqui é muito pouco, é muito pequeno. Você sabe muito bem, você pode ter 20 anos, você pode ter 30 anos, você pode ter 50 anos, você pode ter 70 anos, tá me ouvindo. Você sabe que a vida é um sopro.
Se você tem, vamos pensar aqui, qual a pessoa mais velha que está assistindo esse devocional? Vamos pensar uma pessoa de 100 anos. Será que tem alguém de 100 anos aqui assistindo devocional? Se tiver alguém de 100 anos assistindo esse devocional, essa pessoa vai garantir. Tiago, 100 anos é um sopro. Me lembro ainda como se fosse ontem. Da minha infância, da minha adolescência, da fase adulta, de acontecimento X, acontecimento Y, e a vida passou e foi um sopro. Mas, na verdade, gente, nós precisamos entender que isso aqui é também uma bênção. Como assim, Tiago? A vida ser um sopro é uma bênção? Porque seria uma grande tragédia nós vivermos nesse tempo eternamente, né? Inclusive, essa é uma das razões pelo qual Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden. Eles haviam ali comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês conhecem a história da queda, mas lá no Éden também havia uma árvore que era a árvore da vida eterna. Tanto que Deus os tira do jardim do Éden e coloca ali um querubim para poder guardar aquela árvore para que o homem não comesse daquele fruto e vivesse eternamente naquela condição. Entende? Então, esse tempo onde há tristeza, choro, dor, maldição, morte, tantas coisas ruins acontecendo no mundo e que acontecem conosco também, esse tempo há de ter um fim. E isso é uma mensagem de esperança para nós. A gente está vendo muitos acontecimentos, digamos assim, apocalípticos, né, ocorrerem no mundo nos últimos tempos. Na verdade, muitas pessoas têm medo do apocalipse. Ai, meu Deus, será que vai acontecer algo ruim? Será que vai acontecer? Ou como se o apocalipse fosse um anúncio de tragédia. Na verdade, o apocalipse é um anúncio de esperança. A esperança de que nós temos um rei, de que nós temos um Deus que está no controle da história. Ele virá, ele consertará todas as coisas. Coisas ruins acontecem todos os dias. E sim, o nosso coração em algum momento vai estremecer. Vai estremecer com medo, vai estremecer porque a gente ama pessoas que estão ali do nosso lado. A gente não quer que nada de mal aconteça com elas. Mas a nossa esperança, acima de todo medo, ela está em Deus. Um Deus que sempre cumpriu a sua palavra. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia fala assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nenhuma das promessas e nenhuma das palavras de Deus jamais caíram, jamais cairão. Ele permanece no controle da história. Então, na verdade, o que eu quero conversar com você hoje aqui é o seguinte: fragilidade, né, a consciência da fragilidade, ela não é uma fraqueza, ela é lucidez. É lucidez. Quando você entende o quão fraco, o quão frágil você tem uma percepção maior, perdão, você tem como que eu posso colocar isso aqui? Você tem uma chance maior de lidar com mais sabedoria acerca daquela fragilidade, né? Tem algumas enfermidades, por exemplo, algumas síndromes, né? Algumas pessoas têm, são síndromes muito raras, onde a pessoa não sente dor, ou a pessoa fica insensível a queimaduras. Já conheceu alguém assim? Talvez não, porque é uma síndrome um pouco mais rara. Mas se a pessoa fica insensível ao calor, ela corre o risco do braço dela pegar fogo e ela não perceber. Você já tocou em uma superfície quente que rapidamente, assim, você toca e você tira o dedo, né? Encostou numa panela quente, assim você tira rapidamente a mão. Então, aquela queimadura que você sentiu, aquele toque que você sentiu rapidamente você tira o braço, você tira a mão, tira o dedo, você se protege. Uma pessoa que não tem essa sensibilidade, opa, quase derrubo o microfone aqui. Uma pessoa que não tem essa sensibilidade, ela vai deixar ali a mão queimando, ela não percebeu. O braço está queimando, não percebeu. É uma queimadura que era para ser de primeiro grau, se torna uma queimadura de terceiro grau. Por quê? Porque a percepção da fragilidade dela está alterada. Ela não consegue se proteger bem. Quando você tem um osso, por assim dizer, né, que está fraturado, que está fissurado, se você não tem a sensibilidade para sentir aquela dor está ali para te proteger. Aquele sinal de dor que o cérebro te manda é justamente para dizer, olha, essa parte aqui você tem que ter um cuidado especial. É interessante que quando a gente, vamos pensar que alguém, né, já deve ter batido ali o dedo midinho na quina da mesa, na quina do sofá em casa. E quando a gente machuca o dedo, parece que o universo conspira para poder bater no nosso dedinho. É ou não é, gente? Você machuca assim um pedacinho da sua unha. Não é que o mundo vai acabar, mas parece que tudo de repente começa a bater na unha que está machucada. Não é que tudo começou a bater na unha que estava machucada, é que agora você está com mais sensibilidade naquele lugar. Então, qualquer toquezinho você já busca se proteger. Isso é bom ou ruim? Isso é bom,
porque isso vai te levar a ter um cuidado especial com aquela área. Então, a nossa consciência de fragilidade, ela é extremamente importante para que nós possamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Numa sociedade que arrota fortaleza a torta à direita, a gente precisa ter essa consciência de fragilidade. É interessante que a gente entra na rede social hoje, olha, rede social é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Rede social, você entra hoje, qualquer uma delas, tá? Parece que todo mundo é perfeito, ninguém tem erro, né? Na rede social ninguém é feio, rede social ninguém tem mau hálito, rede social ninguém tem defeitos, rede social ninguém nunca erra. E se algo ruim aconteceu com a pessoa, foi culpa do outro. Isso é rede social. Mas é interessante que isso mostra muitas vezes uma sociedade que tenta anular as suas fragilidades. Deus não nos chamou para anular as nossas fragilidades. Tanto é que Davi, ele vai orar, ele vai dizendo: Senhor, faze-me perceber o quão frágil eu sou. Me mostra aqui a limitação dos meus dias. Me mostra aqui o quão frágil eu sou. Inclusive, gente, porque essa percepção de fraqueza e de limitação de tempo nos leva a valorizar a eternidade. Estava conversando com algumas pessoas sobre os acontecimentos, vocês estão assistindo o noticiário, né? O mundo está em polvorosa. Estava conversando com algumas pessoas, olha, precisa ter uma atenção nisso aqui, a coisa pode degringolar, algo muito ruim pode acontecer, algo grande, algo de proporções mundiais pode acontecer, a gente precisa vigiar, precisa orar, precisa isso, aí, isso. E quando esses acontecimentos estão prestes a acontecer, né? Quando a gente pensa, olha, algo grande pode mudar o mundo para sempre. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a valorizar mais o que é eterno e a colocar o que é passageiro no seu devido lugar. Entende? Quando você está, por exemplo, diante de alguém que está no leito de morte, né? A pessoa começa a valorizar mais coisas que têm um valor muito maior. Família, tempo gasto da maneira certa, os discursos corretos. É muito difícil você ver alguém no leito de morte perdendo tempo com discussões bobas. Ver que a pessoa seja muito tola, seja muito ferida. Você não vê a pessoa no leito de morte se arrependendo de não ter feito besteiras. Você vê muitas vezes a pessoa fazer, me arrependo de não ter pedido perdão a fulano de tal. Mas peraí, não é fulano de tal que você falou a vida inteira que você tinha razão, que você brigou, que você aconteceu, que você abateu o pé até o fim. Eu me arrependo de não ter pedido perdão. Você se arrepende, muitas vezes, de não ter investido o seu tempo da maneira certa. Você se arrepende, muitas vezes, de não ter trilhado um determinado caminho de vida que talvez não fosse tão famoso, não te desse tanto dinheiro, mas é te dar mais sensação de cumprimento de propósito. Isso não é só sensação, não. Você ia cumprir mesmo o seu propósito e você ia se sentir mais realizado. Ouça uma coisa, gente, cumprimento de propósito e satisfação nem sempre tem a ver com sucesso. Nem sempre tem a ver com o reconhecimento dos homens. Nem sempre tem a ver com as métricas que a gente carrega no nosso coração. Então, muito cuidado com isso. Tiago, como é que eu faço então para perceber essas coisas? Você tem que orar como Davi. Tem que orar como Davi. Senhor, me mostra aqui, ó, o meu fim. Me traz uma consciência do quão breves são os meus dias. Me faz perceber o quão frágil eu sou. Entende? É muito fácil, atenção, é muito fácil você ter aqui esse pensamento quando se chega no final de fato dos seus dias. É muito fácil alguém pensar essa oração quando está no leito de morte. Muito fácil alguém pensar essa oração quando já viveu toda uma vida e está ali agora na fragilidade da velhice, na fragilidade dos últimos dias da vida, dos últimos anos da vida. Né? É muito fácil. A grande delícia, o grande diferencial é você perceber isso aqui enquanto você tem força, enquanto você tem tempo, enquanto você é forte, sabe? E eu sei que tem pessoas aqui de todas as idades, né? Tem pessoas que são um pouco mais jovens, pessoas que são de um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência. Eu estou falando com todos aqui. O melhor momento, olha, o segundo melhor momento para você entender isso aqui é hoje. Qual é o melhor momento, Thiago? Seria ontem. Então, se você deixar passar hoje e quiser entender isso aqui só amanhã, você vai ter desperdiçado mais um dia. Faz essa oração para Deus e coloca isso no teu cardápio de oração diário. Tem algumas orações que eu faço a Deus todos os dias, algumas delas eu já até ensinei aqui no Devocional, fiz uma série sobre isso aqui, algumas orações específicas, e passei a semana ensinando como fazer a oração, por que fazer a oração, assim, mostrei base bíblica, todo entendimento profundo.
E tem algumas orações que eu faço todos os dias. Não precisa ser uma oração de 1 hora, não. É só você parar assim 1 minutinho e orar conscientemente, sabe? Senhor, isso. Pai, isso. E não só orações assim, Senhor, me dá dinheiro. Senhor, me faz ganhar na Mega Sena. Senhor, me faz famoso. Não. São orações muito mais nobres, entende? São orações que vão te encaixar melhor no teu propósito. São orações que vão te fazer estar no centro da vontade de Deus. E essa é uma delas. Senhor, me faz ter a consciência do quão fraco eu sou. Me faz ter a consciência de que meu tempo aqui é breve. Porque isso aqui, ao invés de te dar desespero, isso aqui vai te dar um senso de aproveitamento muito maior. Opa, se meu tempo aqui é breve, eu não vou perder muito tempo com besteira. Eu posso até ter um hobby, né? Eu posso até gostar de um esporte, de um time, posso gostar de uma atividade ali que vai relaxar minha mente, mas eu não vou me viciar em besteira. Eu não vou passar horas e horas e horas com coisas inúteis. Por quê? Porque meu tempo é breve. Eu não vou aqui desperdiçar a minha existência, o meu tempo, o meu pensamento com discussões tolas em redes sociais. Por quê? Porque o meu tempo é breve. Quem te falou isso? Deus me mostrou. Mas você ainda tem 80 anos de vida. Eu sei, mas isso tudo é breve. Mas você tem 200 anos de vida. Isso aqui é breve. Eu preciso investir da forma certa. E quando você reconhece as suas fragilidades, você começa a trabalhar em cima delas. Eu não estou dizendo para você enfatizar as suas fragilidades, aqui eu quero fechar o devocional. Eu não estou dizendo para você enfatizar a sua fragilidade como que eu posso colocar aqui? Como um discurso vitimista, sabe? Ah, eu sou fraco nisso, eu sou fraco naquilo, eu não tenho aquilo outro, eu pererei, parará, fulano de tal é melhor que eu. Não, esquece aí, esquece aí. Esquece aí. Duas coisas você tem que esquecer: comparação e discurso vitimista. A ideia não é essa. A ideia de reconhecer a sua fragilidade é justamente te levar a se esconder em Deus. Quanto mais fraco eu me reconheço, mais o poder de Deus opera em mim. Vamos ler isso na palavra de Deus? Tem um versículo que fala sobre isso. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Abra comigo aí, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Olha só. Mas ele me disse, esse termo aqui, mas ele me disse, o apóstolo Paulo se referindo a Deus, responde a ele, tá? Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para tudo aí que você está fazendo agora. Para tudo aí que você está fazendo agora. Eu preciso que você leia isso aqui, porque de fato é, como Deus falando diretamente para você. A minha graça é suficiente para você. Eu não sei qual é o seu nome, você que está assistindo aqui, tem muitas pessoas certamente, né? Mas vamos pensar aqui, ó, a minha graça é suficiente para você, João. A minha graça é suficiente para você, Tânia. A minha graça é suficiente para você, Binho. A minha graça é suficiente para você, Maria, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, a diferença que é você ter um discurso de fraqueza, perdão, você reconhecer sua fraqueza dentro de um discurso vitimista. Ah, eu não consigo porque eu sou fraco, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos leva a entregarmos as nossas fraquezas diante de Deus e percebermos que as nossas fraquezas são plataformas da manifestação do poder de Deus. Quanto mais você lança as suas fraquezas diante de Deus, mais você é forte naquela área. Entende? Por exemplo, gente, Davi, diante de Golias, fisicamente, ele era mais forte ou mais fraco? Muito mais fraco. Infinitamente mais fraco. Na verdade, o guerreiro mais forte de Israel era uma formiga diante de Golias, né? Davi não tinha força de guerreiro, não tinha tamanho de guerreiro, não tinha experiência de guerreiro. Mas ele entregou as fraquezas dele diante de Deus, ele foi enfrentar o gigante na força do Senhor. Se Davi fosse confiando no seu próprio braço, na sua própria expertise, no seu próprio talento, ele morreria. Mas quando ele vai ali na força do Senhor, um grande milagre acontece, uma grande história acontece. Então note que a ideia não é se vitimizar. A ideia é você se esconder em Deus. Abrace, meu irmão, minha irmã, a sua vulnerabilidade diante de Deus. Essa é a chave. Às vezes, o que nos destrói, o que nos embriaga, né? O que nos enebria, nos intoxica,
Essa frase esse termo tá tão em moda hoje, no fulano de tal é tóxico, o discurso é tóxico, tal coisa é tóxica. Um dos discursos mais tóxicos que se tem hoje é aquele discurso triunfalista vazio, sabe? Esse discurso de que, sabe, é uma coisa elogio por elogio, é palavra motivacional por palavra motivacional. Não tem base nenhuma, não tem fundamento nenhum, não tem solidez alguma. Jesus te convida para algo diferente. Te convida para você olhar para as suas fraquezas e colocar as suas fraquezas diante de Deus. Davi, tô falando aqui de um fracassado, não de um derrotado, não. De um grande rei, de um herói, de uma referência milenar. Davi fala assim, ó, Senhor, me mostra qual é o meu fim. Me faz saber o quão fraco eu sou. Me mostra aqui, tu fizeste os meus dias com a largura da sua mão, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Gente, esse cara é o cara que eu quero me inspirar. Esse cara é o cara que está mostrando qual é o segredo dele diante de Deus, sabe? Esse cara tá aqui num discurso que seria completamente condenável hoje. Se Davi tivesse vivo hoje, tivesse um Instagram, fizesse um post como esse aqui, ninguém ia compartilhar. Mas é um segredo, algo que está escondido na relação dele com Deus, que se revela, que vaza nessa poesia. Pega isso para a sua vida hoje, sabendo que nós podemos nos esconder em Deus. Nós podemos entregar nossa fraqueza diante de Deus. Nós precisamos perceber que o nosso tempo aqui, ele não é eterno nessa vida. Nosso tempo é passageiro. Nosso tempo é escasso. Já que ele é escasso, nós vamos usar da melhor forma. Que nós possamos receber uma visão da parte de Deus, enxergar o nosso tempo, a nossa força e a nossa capacidade como Deus enxerga. Essa consciência verdadeira, né? E para fechar aqui o devocional, até peço perdão que o tempo ficou longo hoje, mas para fechar o devocional, eu sempre falo sobre a desilusão, né? O que é uma desilusão? Já se desiludiu alguma vez na vida? Tiago, me desiludi aqui com um relacionamento amoroso, com um investimento, um sócio que eu apostei nele, achei que dá tudo certo aqui, infelizmente teve um rompimento, uma cisão aqui que eu não esperava, uma traição no negócio, né? Uma situação aqui que tomei um golpe, levei um golpe. Então, você se desiludiu na vida? O que é a desilusão? É quando você é tirado do estado da ilusão. Eu acreditava em fulano de tal. Aconteceu tal coisa, fiquei desiludido. Né? Você foi tirado da ilusão. A ilusão caiu. Então, a princípio, pode ser uma pancada que vai te machucar, vai deixar triste. Mas isso é bom para você. Porque quando você sai da ilusão, quando você sofre a desilusão, você agora é trazido para o campo da realidade. Opa, você passa a enxergar várias coisas que você não enxergava. Em você, no outro, na vida, na situação, em Deus. Né? Então, Deus, essa oração de Davi aqui é uma oração para tirar ele da ilusão. Senhor, me traz uma desilusão, para que eu possa perceber a vida com a verdade que o Senhor traz. Perceber que eu não tenho todo o tempo do mundo, perceber que eu não tenho toda a força do mundo, perceber que eu não sou o bambambam, como o meu ego acha que eu sou. E mostra aqui a minha fragilidade, a minha limitação. Eu quero que o Senhor me conduza, que nós possamos levar essa consciência da nossa própria fragilidade diante da eternidade de Deus. Amém, gente? Vamos orar para fechar esse devocional? Eu quero, antes de orar, convidar você para deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreve aqui no canal. E estamos juntos de segunda a sexta-feira, sem falta, sem falta. Sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Quero orar com você nesse momento. Santo Deus, nós te agradecemos por essa palavra que tanto nos direciona. Senhor, crava essa consciência em nossos corações. Nos mostra, Deus, a limitação do nosso tempo, a limitação da nossa força, a limitação das oportunidades que temos. Não para a gente se desesperar, não para a gente ficar depressivo, não para a gente ter ansiedade, mas para que possamos, Deus, nos apoiar verdadeiramente em Ti. Sabermos que a nossa verdadeira força está em Ti e não em nós. Sabermos, Pai, que a melhor forma de usar o tempo é investindo em valores eternos, em coisas eternas, e não naquilo que é passageiro, não naquilo que é efêmero. Guarda o nosso coração e nos ajuda a enxergar a vida com os seus olhos, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, deixa aqui um comentário sobre como Deus falou com você. Qual foi a parte, qual foi a frase, qual foi o sentimento que Deus mais falou contigo nesse devocional? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça, no comentário fixado e também no topo do chat,
eu sempre deixo 2 links. Um link é do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu envio diariamente os nossos devocionais, envio também as anotações lá. Vem com a gente para esse grupo que é precioso demais. E também o link da nossa comunidade do discipulado, onde nós aprendemos semanalmente mais profundamente da palavra de Deus. E se você ainda não entrou, você precisa entrar urgentemente, que vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.